Queridos, abra a Bíblia de vocês, Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco dos discípulos já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E eu gostaria que você tirasse um pouco os seus óculos de preconceito, não com o Elter, mas com o texto que nós lemos. Gostaria muito que você se esvaziasse agora e fosse como se fosse e se tornasse um texto novo para você. Por que eu estou falando isso? Porque eu não quero, em hipótese alguma, desconstruir, pelo menos eu, Elter, isso é uma função do Espírito Santo, aquilo que os meus companheiros já pregaram sobre este tema. Eu quero levá-los para uma outra perspectiva. Talvez seja esse o caminho que eu queira hoje andar com vocês. Alguns cultos atrás, eu dialoguei com os irmãos com respeito ao texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Não sei se vocês lembram, nós falávamos sobre a libertação milagrosa do Pedro, que estava na prisão e por uma forma sobrenatural, com a visita de um ser angelical, Pedro foi liberto da prisão, passando por 16 guardas, ou seja, um milagre e uma situação impossível de se acontecer. Porém, eu também disse aos senhores que nós temos o preconceito ao ler as Escrituras, porque assim como no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, a forma milagrosa como Pedro foi liberto salta aos nossos olhos, nós desconsideramos o martírio do irmão Tiago, que está no mesmo texto. Nós desconsideramos que dezenas de irmãos foram maltratados, segundo o texto. Nós desconsideramos que 16 soldados foram executados brutalmente, e as famílias deles estavam destroçadas. Mas o que salta aos nossos olhos? O Pedro saiu da prisão. Por que falei isso? Porque esse texto é a mesma perspectiva. Na epígrafe da Bíblia de vocês, você vai encontrar no título: Jesus anda sobre as águas. Eu daria outro título. Está mudando a Bíblia, pastor? Não, porque esse título foi colocado por copistas. O texto, ou o título que poderia estar aqui é: Jesus repreende seu discípulo. Nós tendemos a interpretar a Bíblia a partir das nossas expectativas, isso é normal. O que salta nos nossos olhos é aquilo que nos agrada, e os demais
assuntos do texto são desconsiderados por nós. Porque o que me interessa, pastor, é o milagre. O que interessa é o feito sobrenatural. Mas e as demandas que estão em todo o texto? Por que que a gente desconsidera? É a partir deste ponto que eu quero trabalhar com vocês. Porque se nós olharmos a Bíblia na perspectiva só das nossas expectativas, nós vamos dizer o seguinte: se Pedro e Jesus andou sobre as águas, eu também posso. O acontecimento bíblico passa a ser uma possibilidade e não um princípio. A Bíblia, ela não é um mero livro histórico, descritivo. A Bíblia é um livro pedagógico. A Bíblia não narra acontecimentos, a Bíblia narra princípios. Deus é Deus mais de princípios do que de milagres, embora seja um Deus de milagres. O acontecimento para nós é muito mais importante que a lição transmitida. É por isso que nós não enxergamos o texto, porque nós já encontramos o que já nos satisfaz. Então as outras demandas para nós não é importante, mas hoje eu quero pegar as demandas que nós desconsideramos do texto, para aprendermos os princípios e o propósito dos milagres. O acontecimento milagroso na Bíblia, ele tem como objetivo tratar a nossa consciência. Os ensinamentos por trás do milagre é muito maior do que o próprio milagre. Um dos significados da expressão milagre no grego e no hebraico, que são as línguas originais das escrituras, sabe qual é? Sinal. Você pode dizer comigo? 1, 2, 3. Sinal. O que é um sinal? Sinal é algo que aponta, que indica para algum alvo. Há um provérbio chinês que diz o seguinte: enquanto o sábio aponta para a lua, o tolo continua olhando o dedo. A sinalização tem um valor por trás dela. O sinal tem uma direção. Pastor, o senhor está me dizendo que todos os milagres da Bíblia têm uma lição? Tem. Eles não foram escritos à riveria. Eles foram selecionados para que o escritor transmitisse aos seus leitores uma verdade. O Evangelho de João, que não é considerado o Evangelho sinótico, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos, que vem da palavra spinose. É o resumo da vida humana e do ministério de Jesus. Já João fala da deidade, fala da missão e do caráter messiânico de Jesus. João seleciona a dedo 7 milagres. 5 dos milagres que João menciona não está nos outros evangelhos, porque o propósito de João é trazer o que está por trás do milagre. João, quando vai escrever milagre, ele usa a expressão literal, sinal. Então as bodas de Canaã, o milagre da transformação de água em vinho, João não quer contar uma história, João quer mostrar o que sinaliza aquele milagre. Gente, por que eu estou falando isso? Porque milagre não é um fim em si mesmo. Existe uma expressão que eu concordo em partes, que diz assim: milagre não se explica, milagre se... Para João não tem sentido essa frase, porque milagre para João tem significado sim. Deus sempre tem uma lição naquilo que Ele
faz. É por isso que quando recebemos um milagre de Deus, nós celebramos, mas não aprendemos. Quando Deus realiza um milagre na sua vida, o propósito de Deus não é só te alegrar, é te ensinar. Sabe por quê? Porque se milagre for um fim em si mesmo, nós corremos o risco de cair nas malhas dos anticristos e dos falsos profetas. Porque um milagre para mim nada é. O milagre para mim só tem sentido se por trás dele tem uma lição. Se não tem lição no milagre, porque evangelho é pedagogia. Jesus disse: aprendei de mim, porque eu vim para ensinar. Quem olha para milagre só, vai cair fácil nas garras do anticristo. Paulo nos alertou, disse que a vinda dele é cujo segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios de mentira. Jesus diz em Mateus 24, porque surgirão falsos mestres, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganará até os escolhidos. Discípulo de Jesus não olha milagre. Discípulo de Jesus diz: o que esse milagre quer nos ensinar? Todo milagre deve ser visto como um sinal que indica uma direção. A pergunta é: existe um milagre no texto que lemos? Sim ou não? Sim. Qualquer pessoa anda sobre as águas? Não. Então, se aconteceu algo sobrenatural, aconteceu um milagre. Agora, o que esse milagre quer nos ensinar? Porque Jesus não disse: eu andei, agora vós andareis também. É isso que está escrito? Não. Você já viu algum profeta, apóstolo, bispo, missionário, crente, discípulo andar sobre as águas? Sim ou não? Então, este texto tem uma lição nele. E a primeira lição que eu tiro que eu absorvo deste texto, é que o nível do nosso relacionamento com Deus é que determina como vamos encarar a circunstância. Mateus 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho quem? Jesus para o monte a orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho. Antes de Jesus andar sobre as águas, ele estava no monte orando. O problema é que a igreja moderna quer andar sobre as águas, mas não quer ter vida de oração. A igreja vem drenando a relação com Deus. É por isso que a igreja moderna perdeu a sua força. A igreja moderna tem força política, força financeira, força de templo, mas perdeu a sua força espiritual. O que adianta grandes templos? O que adianta grandes congressos se Deus está dizendo: eu procuro adoradores? Por que Jesus andou sobre as águas, pastor? Porque não tinha outra alternativa. Se não tem barco, meus discípulos estão morrendo, o que eu vou fazer? Milagre. Porque não tinha uma alternativa. Jesus precisava andar sobre as águas, Pedro não. Agora começa a pregação. Pedro precisava crer quando Jesus disse: não temas.
O problema é que para a fé ter sentido para nós temos que viver milagres sobrenaturais. Para Pedro, ficar no barco não é testemunho. Para mim ter um testemunho de impacto, eu tenho que pôr o pé na água e andar. Querer andar sobre as águas, para Pedro, não é fruto da fé, é fruto da incredulidade. Ó a pergunta, se tu és. Eu só creio se eu ver. Se eu enxergar algo sobrenatural, de fato Jesus está aqui. Mas se não acontecer nada, aí não sei, tenho minhas dúvidas. Pedro não andou porque creu, Pedro andou porque duvidou. E aí você pergunta para mim, mas por que Jesus deixou? Eita, sabe por quê? Às vezes Jesus nos dá corda. Jesus diz em João 10:4: as minhas ovelhas me seguem, porque conhecem a minha voz. Pedro ouviu, não temas, e disse, mas não sei se é o Senhor. Pedro não conheceu a voz de Jesus, porque o relacionamento de Pedro com Jesus é um relacionamento de milagres e não de amor. Afundou porque Jesus queria ensiná-lo. Você não se assuste não, nesse texto, o único homem que ouviu, homem de pequena fé, foi Pedro. Os discípulos demais não ouviram. Os ventos, as tempestades, é a realidade. Sabe por quê? Você afundou? Porque não era para você estar aqui. Era Jesus dizendo, Pedro, por que você parou aqui? Por que você veio até aqui? Aqui não é um lugar para você, é isso? Teu lugar é a tranquilidade do barco. No relacionamento com Deus, descobrimos que tudo é milagre. Pedro, milagre é pôr o pé na água. Quem se relaciona com Deus descobre que não precisa viver milagres, que Ele é o próprio milagre. Um jovem chegou para o pastor num dia de culto de testemunho. Aí um monte de irmãos subiu no púlpito, contou o testemunho, o outro contou o testemunho, glória a Deus. O jovem chegou para o pastor, puxou o tapete do pastor, o paletó do pastor e disse, pastor, eu estou muito triste hoje, pastor. Aí o pastor falou, por quê? Porque eu não tenho um milagre para contar. Não tem nada, minha vida é comum. Aí o pastor olhou para ele e disse assim, estou surpreso com você. Aí ele falou, por quê? Como é que você não tem um milagre para contar e você está de pé aqui falando comigo? Tem um filósofo que diz o seguinte, se você não tem um milagre para contar, conta as batidas do teu coração. Ei, você é o milagre de Deus. Tudo em tua voz, você chegar em casa e os teus filhos estão brincando ao teu redor, mesmo que falte a comida, você está vivendo ali um milagre de Deus. Você é um milagre do Senhor. Jesus estava dizendo, Pedro, Pedro, o que você veio fazer aqui? Por que você duvidou? Duvidou do quê? Do vento? Não, do meu não temas. Quem se relaciona com Deus descobre que Ele é o próprio milagre. Você pode não acreditar no que eu vou te dizer. Se eu, Elter, não viver nenhum milagre daqui para frente, já disse isso aqui, vou repetir porque Deus sabe da sinceridade do meu coração. Eu sou feliz com o milagre que Deus fez daqui para trás. Porque eu não estou pautado em milagres, eu estou pautado na relação. E quem se relaciona com Deus vai viver milagre. Mas quem se relaciona com o milagre não vai viver a relação. O relacionamento nos ensina que precisamos não correr atrás mais do milagre, precisamos correr atrás da comunhão com o Cristo. Ser curado é um milagre? Sim ou não? Sim. Nunca ter tido uma doença é milagre? Pagar uma dívida impagável é milagre? Nunca ter tido uma dívida é milagre? Então todos vocês que estão aqui vivem diariamente
um milagre. Pastor, mas o milagre tem que acontecer para crer. Eu li um texto hoje, João 2:23. E Jesus fez muitos milagres entre eles, e todos creram nele, vírgula. Mas Jesus não dava confiança a eles. O termo confiança é pisteuo, que é Jesus não colocava fé na crença deles. Porque eles criam em Jesus não porque Jesus era, eles criam em Jesus porque Jesus fazia. Às vezes os grandes milagres que você quer viver não é o que Deus quer que você viva. Deus não queria Pedro andando sobre as águas. Deus queria, o Jesus, Deus queria Pedro confiante dentro do barco. É Ele que está ali. Ele se relaciona a você não é por aquilo que você dá para Ele. Ele se relaciona com você porque Ele te ama. E isso é uma troca, eu me relaciono com Ele também, não é por aquilo que Ele me dá, mas aquilo que Ele é. E Pedro não entendia isso. Aí teve que ouvir de Jesus: homem de pequena fé. O que falta para nós não é milagres. Sabe o que está faltando para nós, igreja? Relacionamento. O nosso Deus é Deus de milagres. Mas o que Jesus espera é um milagre que nasce da relação. Milagre que nasce da relação perdura. Milagre que nasce do ego, ele acaba. Pedro viveu um milagre? Não, porque ele afundou. Os milagres de Jesus é para a tua vida inteira, meu filho. Alguém pode perguntar, mas como foi então, pastor? Atos 2, Pedro está subindo para o templo e encontra um coxo e diz para o coxo: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O que fez ele? O que Pedro estava oferecendo depois que ele entendeu no Pentecoste? Ele entendeu que subindo para orar, estreitando a relação, os milagres acontecem. Porque Daniel, Deus fechou a boca dos leões, porque Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Quer milagre, meu irmão? Vamos a partir de hoje nos voltar para a relação. Primeiro eu aprendo que o meu relacionamento com Deus determina como eu vou encarar as circunstâncias. Segundo, nenhum milagre é maior que a presença de Jesus. Jesus anda sobre as águas e diz assim, tenham ânimo, sou eu, sosseguem-se. Mas os discípulos queriam o quê? Pelo amor de Deus, para a tempestade. Jesus não para a tempestade. Eu fiquei pensando em casa, ele estava no monte orando, era só ele dizer: Pai, por favor, acalma a tempestade lá embaixo. Os meus discípulos estão perecendo. Por que ele não para? Por que ele resolve ir andando sobre as águas? Porque ele, antes de fazer o milagre, ele verbaliza a sua presença, para nos ensinar que a presença dele é maior que qualquer milagre. O problema é que nós não conseguimos ver Jesus quando os milagres não acontecem. Para Pedro, só é Jesus se eu tocar o meu pé aí eu acredito. Jesus está dizendo: sou eu. E Pedro está dizendo: eu não quero nem saber, eu quero andar na água. Jesus está dizendo aqui: eu estou aqui com vocês. E Pedro está dizendo para ele: eu quero viver milagre. Ei, Jesus olhou para a multidão e disse assim: esta geração adúltera, esta geração má e adúltera, me pede um sinal. Pelo amor de Deus, ouça a voz do Espírito Santo. Quem pede sinal é adúltero, é gente má. Ele está dizendo para os discípulos:
geração adúltera, geração má que me pede um sinal, mas não vou dar. Basta a vocês o sinal de Jonas. Espera aqui, Jesus foi mal educado, sim ou não? Não. Jesus estava dizendo, vocês estão pedindo um sinal, e o sinal está aqui. Jesus está dizendo, vocês estão pedindo um milagre, e eu estou aqui dizendo para vocês, eu sou o milagre que vocês precisam. Dói em Jesus, quando você vem para o culto, onde a sua meta é o milagre. Deus precisa de salmistas, que diziam, alegrei-me, quando me disseram, vamos ao templo dos milagres? Não. Vamos buscar vitória? Não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele é e sempre será maior do que qualquer milagre. Sabe qual é o problema? Jesus não chama mais atenção. Vamos ao culto que Jesus vai estar lá. O que mais, pastor? Deixa eu te repetir, meu irmão. Jesus é maior que qualquer milagre. Mas o Senhor não sabe a tempestade que eu estou vivendo. Não importa. Se Ele está aqui dizendo, sou eu, não tenham medo. Eu vou dizer uma coisa aqui, não se assuste não. Jesus não queria acalmar a tempestade exterior. Jesus queria acalmar a tempestade do coração. Deus me trouxe aqui para falar para algumas pessoas, não é para todas, para algumas que estão com medo, que estão com desespero no coração, que estão desiludidos, pensando que estão sozinhos. Por quê? Porque me veio tão mal sobre mim, pastor. Deus não está comigo. Não, eu vim aqui para te dizer, Ele te trouxe aqui para te dizer, não temas, eu estou aqui. Mas isso não anima, sabe por quê? Porque nós queríamos ouvir essa frase, não temas, eu vou resolver. Mas Jesus não veio dizer, eu estou aqui para resolver. Ele disse aqui, ó, não temas, eu estou presente. Lembra do salmista? Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal ao. E o Senhor é meu pastor, e me faz deitar em verdes pastos, guia as águas tranquilas. Para o salmista, águas tranquilas e vale de sombra de morte é a mesma coisa. Por quê? Porque tu está comigo. Cristo seja exaltado, Cristo seja glorificado. A Ele toda a honra, toda a glória nos céus e na terra e debaixo da terra. A Ele nos prostramos e diante dEle colocamos as nossas vidas em disposição do Seu reino, porque Ele é. O escritor aos Hebreus vai falar de fé. Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se, e a esperança daquilo que se O que não se vê e não se espera? Cristo. Porque ele vai dizer, pela fé homens venceram, homens conquistaram, homens foram avante. De contrapartida, pela fé, alguns degolados, outros cerrados ao meio, outros mártires por causa do nome de Jesus. Capítulo 12. Estamos diante de uma tão grande nuvem de eles são só testemunha. Para quem nós vamos olhar? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que preenche tudo, Ele que é dono de tudo. Ele disse para João na ilha de Pátimo, João, escreve, deixa registrado e manda para a igreja, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o fim, aquele que começa e termina, Ele é. Pedro
estou aqui, quero saber, quero milagre. Eita, se Pedro nesse contexto entendesse tudo o que nós sabemos hoje. Quando ele dissesse, estou aqui, Pedro sentaria no barco, deitaria a cabeça e dizia, vou descansar porque ele está presente. Aleluia, fé não é crer que a tempestade vai se acalmar. Fé é ficar calmo na tempestade. Oh Senhor, obrigado por tua palavra. Jesus disse para Pedro, Pedro, sai daí do fundo. Pegou ele e levou ele até o... Aí o texto diz assim, entrando eles no barco, o vento se acalmou. O milagre da tempestade, que era o milagre do texto, só aconteceu no final. Sabe por quê? Porque o milagre não era prioridade. Quem está entendendo Jesus falar hoje aqui, diga amém. O milagre não era prioridade, a prioridade era voltar para o barco. Sabe o que Jesus estava ensinando para Pedro? Vem cá, Pedro. Pegou na mão de Pedro, porque para voltar aí, Pedro foi sozinho. Diga comigo, para ir. Diga com alto, para ir, foi sozinho. Agora para voltar, só com Jesus. Jesus pega Pedro, vem cá, para voltar agora só comigo. Vamos. Coloca Pedro no barco. E o vento se acalma. Jesus volta com Pedro, sabe por quê? Para dizer, Pedro, vamos voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído. Mas agora pelo menos volta comigo. Aprenda, Pedro, a relação. Deixa eu correr. Terceiro e termino. O milagre, nenhum milagre, revela o poder de Cristo. O propósito do milagre é revelar a sua identidade. Mateus 14:33. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és quem? O Filho de Deus. Agora eu quero que você preste atenção nisso aqui. Jesus não queria provocar um espetáculo. Ele queria demonstrar a bondade do seu caráter. Sou eu, estou aqui, estou junto, estou perto, estou abraçando vocês. Estou aqui, vocês não estão sozinhos. Bondade. Porque o mais importante não é aquilo que ele faz. A gente costuma dizer isso, né? É aquilo que ele é. O que importa para nós não é a mão que tem poder, mas o coração que tem amor. Porque se a gente ficasse tendo contato com Jesus por milagre, a nossa relação será de expectativa e não de afeto. Deixa eu explicar isso aqui. O que é relação de expectativa e uma relação de confiança, de afeto? Confiança é mais ou menos assim, ó. Eu não venho para o culto. Eu não confio em ninguém aqui. Então eu instalo uma câmera no púlpito. Lá da minha casa eu acesso a minha câmera e fico de olho no que vocês estão fazendo. Isto, eu digo para vocês assim, ó. Vocês vão para o culto, vocês vão primeiro cantar, depois orar, depois pregar, depois ir embora. Mas eu não sei se vocês vão me obedecer. Então eu ponho uma câmera para que a minha expectativa seja cumprida. Mas é uma relação de evidência que eu tenho que ver. Então eu ponho uma câmera e fico analisando. Fez. Agora quando você confia, como que funciona? Imagina um filho. Filho, pai vai viajar, chave da casa, chave do carro, tudo na tua mão. Limpa a casa, dá um jeito, cuida da casa. Se o pai não confia no filho, o pai instala a câmera. Se o pai confia no filho, o pai faz o quê? Vai viajar Por quê? Porque confia no filho. Quando a gente tem uma relação com Jesus de expectativa, a gente fica ligando a selfie para ver o que Jesus vai fazer. Vamos ficar analisando. Quando a gente tem uma relação de confiança, mesmo que ele não faça, a gente anda com ele porque sabe que uma hora ele vai fazer.
Jesus convida Pedro para uma relação de confiança. Eu chamei vocês, meus discípulos, para andar comigo, porque eu não sou o seu curandeiro, eu sou o seu amigo. Nós temos um pai, nós somos irmãos. E irmão brinca, se diverte, é companheiro, é amigo, anda junto, come pizza, faz churrasco, tem amizade, vínculo. Eu costumo definir fé, sabe como? Fé é igual a vínculo. Fé é igual o cordão umbilical da mãe com a criança. Fé é o que nos vincula a Deus. Então por que eu creio? Eu creio porque eu estou constrangido, estou preso nele. Há um cordão umbilical entre eu e Deus, Ele me sustenta. Mas eu não vejo, mas Ele continua me sustentando. Gente que só se impressiona com o que Deus faz, não se impressiona com a beleza do seu caráter. Os milagres podem revelar o Cristo, podem, mas não pode transformar você em um cristão. O que transforma um homem em um discípulo de Jesus é quando eles vêm até Jesus e quando Jesus diz: vinde a mim vocês que estão cansados e oprimidos pela lei dos fariseus, porque eu vou aliviar vocês. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? É o ensinamento. Tomai sobre vós, tira o ensinamento do fariseu e pega o meu ensinamento e aprendam de mim. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é mestre e discípulo senta para ouvir. Lembra de Marta e Maria? Maria senta aos pés, Marta vai reclamar: está fazendo nada, olha lá, preguiçosa. Jesus, faz ela trabalhar. Jesus diz: Marta, Maria escolheu a melhor parte, mas ela não está fazendo nada. Você que pensa, Marta. Maria sentou para ouvir o mestre dos mestres. Eu termino essa mensagem dizendo para você: melhor do que andar sobre as águas é aprender a andar com Jesus. Que Deus te abençoe.